Ezequiel capítulo 33. Mais uma vez recebi uma mensagem do Senhor. Filho do homem, transmita essa mensagem a seu povo. Quando eu trago um exército contra o país, os habitantes dessa terra escolhem alguém para ser vigia. Quando o vigia vê o inimigo, ele dá o sinal de alarme para avisar o povo. Se aqueles que ouvirem o sinal de alarme não tomarem providências, serão culpados da própria morte. Ouviram o sinal de alarme, mas não deram atenção, de modo que a responsabilidade é deles. Se tivessem dado atenção à advertência, teriam salvado a vida. Se, contudo, o vigia vê o inimigo, mas não dá o sinal de alarme para advertir o povo, ele é responsável. Eles morrerão em seus pecados, mas considerarei o vigia responsável pela morte deles. Agora, filho do homem, eu o coloquei como vigia do povo de Israel. Portanto, ouça o que eu digo e advirta-os em meu nome. Se eu anunciar que alguns perversos certamente morrerão e você não lhes disser que mudem sua conduta, eles morrerão em seus pecados, mas considerarei você responsável pela morte deles. Se, contudo, você os advertir para que mudem sua conduta e eles não o fizerem, morrerão em seus pecados, mas você salvará a vida. Filho do homem, transmita essa mensagem ao povo de Israel. Vocês dizem: nossos pecados pesam sobre nós, estamos definhando. Como sobreviveremos? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não tenho prazer algum na morte dos perversos. Antes, meu desejo é que se afastem de seus maus caminhos, para que vivam. Arrependam-se, afastem-se de sua maldade. Por que morrer, ó povo de Israel? Filho do homem, transmita essa mensagem a seu povo. A conduta justa dos justos não os salvará se eles se voltarem para o pecado, nem a conduta perversa dos perversos os destruirá se eles se afastarem de seus pecados. Se eu disser aos justos que eles viverão, mas depois eles pecarem, confiando que sua justiça no passado os salvará, nenhum de seus atos de justiça será lembrado e eles morrerão por causa de seus pecados. Suponhamos que eu diga aos perversos que eles certamente morrerão, mas depois eles se afastem de seus pecados e façam o que é justo e certo. Pode ser, por exemplo, que devolvam a garantia de um devedor, restituam o que roubaram, obedeçam a meus decretos que dão vida e não pratiquem mais o mal. Nesse caso, certamente viverão e não morrerão. Nenhum de seus pecados do passado será lembrado, pois fizeram o que é justo e certamente viverão. Seu povo diz: o Senhor não é justo, mas são eles os injustos. Pois se os justos se afastarem de sua conduta justa e praticarem o mal, morrerão. Mas se os perversos se afastarem de sua conduta perversa e fizerem o que é justo e certo, viverão. Ó povo de Israel, vocês dizem: o Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de vocês de acordo com suas ações. Em 8 de janeiro, no 12º ano de nosso exílio, um sobrevivente de Jerusalém veio a mim e disse: a cidade caiu. Na noite anterior, a mão do Senhor tinha vindo sobre mim e me restaurado a voz. Por isso consegui falar quando o homem chegou na manhã seguinte. Então recebi essa mensagem do Senhor: Filho do homem, o remanescente de Israel, que vive espalhado entre as cidades arruinadas, anda dizendo: Abraão era um só e, no entanto, veio a possuir toda a terra. Nós somos muitos, certamente a terra nos foi dada como prosperidade. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor soberano: vocês comem carne com sangue, adoram ídolos e assassinam inocentes. Acreditam mesmo que a terra deve ser sua? Assassinos, idólatras, adúlteros, acaso deveriam possuir a terra? Diga-lhes: assim diz o Senhor soberano: tão certo como eu vivo, os que vivem nas ruínas morrerão à espada, os que vivem nos campos abertos serão devorados por animais selvagens que eu enviarei, e os que estão escondidos em fortalezas e em cavernas morrerão de doença. Destruirei completamente a terra e arrasarei o orgulho de seu poder. Os montes de Israel ficarão desolados e ninguém passará por eles. Quando eu tiver destruído a terra completamente por causa de seus pecados detestáveis, eles saberão que eu sou o Senhor. Filho do homem, seu povo fala de você em suas casas e junto às portas. Dizem uns aos outros: venham, vamos ouvir o que o profeta tem a nos dizer da parte do Senhor. Eles vêm, fingindo ser sinceros, e sentam-se diante de você. Ouvem suas palavras, mas não têm intenção alguma de pô-las em prática. Têm a boca cheia de palavras sensuais,
e seu coração só quer dinheiro. Eles o consideram um divertimento, como alguém que entoa canções de amor com uma linda voz ou toca belas músicas num instrumento. Ouvem suas palavras, mas não as põem em prática. Quando, porém, todas essas terríveis coisas acontecerem, e elas certamente acontecerão, saberão que um profeta esteve no meio deles.